Olá, sejam bem-vindos ao canal, é um prazer tê-los aqui comigo. Nesse momento tão importante que eu tomei coragem de finalmente gravar esse conjunto de aulas sobre alguns assuntos que me acompanharam durante toda a minha trajetória. São assuntos complexos e por isso aí eu justifico a minha procrastinação, meu receio em querer vir e dar a cara a tapa para falar dessas questões que muitas vezes são mal compreendidas, e vocês vão entender por quê durante o nosso curso. É em cima deste tema que eu vou me debruçar, lembrando que em hipótese alguma eu sou a última palavra no assunto. O que eu quero aqui com esse canal é me aproximar de uma comunidade para que a gente possa empregar metodologia socrática mesmo, de questionamentos, de um diálogo, uma conversa, onde nós possamos, dentre várias opiniões diferentes, fazer uma síntese e buscar pistas do que é a verdade, do que é que nós precisamos interiorizar, o que é que nós precisamos de fato descobrir para avançarmos no caminho da sabedoria, no caminho da filosofia e nesse tão misterioso caminho que é o despertar espiritual. Eu sei que é um assunto ousado, né? Até se tiver alguém que me conhece vendo esse vídeo vai estranhar. Por que você, né, fala desse assunto? Nunca demonstrou, né, ou me conheci de outra profissão. O fato é que realmente é difícil ter uma conversa séria sobre esse assunto e se aprofundar com alguém. Porque muitas das vezes nós acabamos mexendo nas estruturas de tudo que nós cremos e isso deixa a pessoa um pouco abalada. Então eu não gosto de causar esse impacto, né? Portanto, eu quero trazer aqui de maneira bem fluida e bem leve esses assuntos complexos. E é claro, né, quem está aqui é porque de alguma forma está vibrando nessa mesma energia e vai compreender tudo que eu vou passar. Se você caiu de paraquedas, eu já adianto. O assunto que eu vou tratar aqui tem o poder de abalar a estrutura do que você acredita, né? Os pilares que vêm sustentando toda a sua existência. É complexo, mas eu tomei coragem. E se você também se sente corajoso, se sente inspirado, vamos juntos então começar essa jornada. Ok, meus amigos? Não perdendo, e minhas amigas, não perdendo a nossa linha mestra. Ok? O quanto é fascinante desvendar os mistérios do universo, os mistérios da vida, à medida que nós vamos nos aprofundando em nós mesmos, não é? É como descobrir vários mundos em um só. São várias camadas de uma mesma realidade. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, voltando ao nosso super ser. Obviamente você já sacou que eu estou falando do ser humano. Exatamente. É o ser humano, o super ser. Vamos fazer uma breve análise da potencialidade desse super ser que é o ser humano. Falando dos aspectos físicos, olha quantas coisas o ser humano é capaz de criar, quantos objetos minuciosos, quantas pecinhas, todas essas tecnologias, do micro ao macro. Imagina você, um ser que tem a capacidade de grandiosas obras, um ser que em conjunto constrói nações,
em conjunto modificam um planeta, né? Em conjunto conseguem lançar um foguete fora da Terra. Então as potencialidades físicas do ser humano são inimagináveis. As possibilidades psicomentais do ser humano são inimagináveis. Nós vamos nos aprofundar mais adiante nessas potencialidades. E se não bastasse que nós tivéssemos essa superpotência que é a mente humana, nós tivéssemos todos os nossos aspectos físicos extraordinários acima de todos os seres dessa natureza, nós ainda temos o potencial espiritual. Nós ainda temos a centelha divina, nós ainda temos esse mistério que nos ronda, que nos cerca. Ainda nós temos essa natureza divina, ou seja, é o suprassumo, a cereja do bolo do que é esse super ser. Isso é algo inimaginável. Eu não tenho palavras, na verdade, para passar para vocês a grandiosidade que é o ser humano, que é esse super ser, quando tem todas as suas potencialidades alinhadas. Mas no decorrer da nossa conversa aqui, do nosso curso, dessa aula, eu quero sempre lembrar e vou pontuando em cada momento para enfatizar o quão grandiosa é a obra de Deus refletida em nós, no ser humano. E é justamente por esse potencial espiritual que eu quero começar. Tá? Nós vamos começar então do mais complexo. Eu não vou definir o que é o despertar espiritual e nem vou colocar esse verdadeiro despertar espiritual dentro de uma caixinha e vender para vocês e falar é isso aqui. Eu seria um louco, um lunático se tentasse fazer isso. O que eu quero dizer com verdadeiro despertar espiritual é que muitas vezes nós estamos em camadas e muitas vezes há muito mais a se descobrir, há muito mais a que se despertar do que imaginamos ou do que imaginam muitos que se dizem despertos. Então são muitas as camadas do despertar, são muitas as camadas. E eu quero começar falando para vocês dos primeiros sintomas. Antes, só fica um alerta. Aquele que diz que já tem a verdade, pode ser que esteja muito mais longe do que você da verdade. Não se esqueça disso. Aquele que diz que já tem a verdade está mais longe do que você. Então, o que nós somos? O que nós temos de melhor em relação a essa verdade? Nós somos buscadores dela. Nós temos que ser humildes e nos afirmar buscadores da verdade. Aqueles que ainda não encontraram, mas não cessam de procurar. Então, como eu disse, eu não vou definir o que é o despertar espiritual verdadeiro, mas nós vamos seguir pistas. Eu quero evidenciar para vocês aqui algumas pistas desse verdadeiro despertar, ok? Então vamos lá. Primeiramente, existem alguns sintomas no estágio inicial do despertar. E esses sintomas eles são muito fáceis de serem identificados. Talvez você esteja passando por isso agora, talvez você tenha passado, talvez você ainda vá passar por isso. Eu vou contar para vocês uma história pessoal, rapidinho, de como foi comigo essa questão desses primeiros sintomas do despertar espiritual. Eu me lembro que era jovem, adolescência, 15 anos, e as clássicas perguntas começaram a se materializar, a firmar na minha mente. As clássicas perguntas, sintomas do despertar. Afinal, de onde eu vim? Quem sou eu? Para onde vou? Sabe, essa dúvida não
dita agora de forma, vamos dizer assim, não superficial, uma pergunta que se ecoa na sala e se esquece daqui a pouco. Eu tive uma desconexão com essa realidade quando eu me aprofundei nessas perguntas, porque eu quis sentir o que era essa dúvida. Então me pegou muito forte, de maneira que abalou ali na minha época de adolescente e jovem essas 3 questões, porque eu levei muito a sério e eu não tinha respostas, e eu não tinha ninguém que pudesse me dar essas respostas próximo de mim. Eu tentava conversar com os amigos, alguns até que tinham aí um pouquinho de parentesco kármico comigo, e aí a gente conseguia desenvolver um assunto, né? Mas muito raro, porque essas questões, quando a gente fica um pouco fora do padrão da normalidade, causa o quê? Causa o afastamento da vida social. Eu não tive o completo afastamento, graças a Deus, porque rapidamente eu fui aprendendo a lidar com essa questão. Não deixei aí, não sucumbi, vamos dizer assim, mas tive sim esse afastamento social, o deslocamento social, né, pela incompreensão. Né? Eu me lembro de ter tido uma conversa uma vez com uma colega nessa época, né, de mesma idade, ali, entre os 15 e 16, e eu dizia para ela, da maneira mais empolgada do mundo e até aventureiro quanto à possibilidade da descoberta dos mistérios da vida, né, de conhecer que existe um mistério, né, para onde vou, né, de onde a gente veio. E eu lembro que essa colega me repreendeu, até com um ar de autoridade. Para que serve pensar nisso? Para que você está pensando nisso? Isso não vai te dar dinheiro, isso não vai te dar futuro. E é claro que ela, de certa forma, estava correta, né? Não é em busca de dinheiro. Você, na verdade, a busca é a busca. A dúvida é o nosso combustível. A verdade é a nossa meta. Mas nessa época, então, de deslocamento social, obviamente que eu tive a depressão, que nada mais é do que um esgotamento do grau de vibração da minha consciência. Então se manifestou aos 16 anos essa depressão, e na época eu tratei, remediei, me entorpeci com vícios do álcool, maconha, drogas. Então foi bem complicado e bem pesado para mim. Não foi algo sublime, despertar, até porque na verdade eu não tinha se materializado ou se consumado em mim qualquer tipo de despertar. O que era aquilo ali? É uma camada inicial desse despertar. É o despertar para a dúvida. Despertar para a dúvida me colocaria no despertar para a busca. Correto? Então nessa primeira fase, não culpo ninguém por isso, a não ser eu mesmo, mas muito jovem, não soube lidar muito bem com todas essas questões existenciais que borbulhavam na minha mente naquela época. Então tive muitos problemas, sim. Tive um grande apoio da música, o rock and roll, bandas americanas que de certa forma falavam sobre isso. Muitos amigos que simplesmente gostavam de celebrar o caos da vida, né? Nessa fase a gente não se importa muito. Então para mim serviu como uma luva, como uma válvula de escape, esse estilo de vida mais agressivo, vamos dizer assim, comigo mesmo. E ainda bem que consegui sobreviver aí nas etapas seguintes da vida, mas essa
essa fase de pergunta, ela volta quando você não se coloca na busca. E volta também a depressão, que é o esgotamento, mais uma vez, o esgotamento do seu grau de consciência. A sua alma pede que você se eleve, a sua alma pede que você desperte. Enquanto você não se põe nessa busca, não age, você adoece. E geralmente esse sintoma mais claro é a depressão. Então, se você ousa buscar a verdade, se você se põe nesse caminho, a primeira impressão que você vai ter é que essa busca vai te exigir muito. Que essa busca não é brincadeira, essa busca não será um mundo conto de fadas, muito pelo contrário. Começa por conhecer a ti mesmo, né? Remete lá ao oráculo de Delfos, o famoso: conheça-te, domina-te e constrói. Nós ainda estamos na fase de ter coragem de nos conhecer. Se você tem coragem, e aí abre-se um outro horizonte de acontecimentos. Mas o despertar, ele é a busca? O despertar é encontrar? O que é o despertar? E a resposta é sempre que o despertar é uma experiência no nível acima. E o despertar espiritual é o nível máximo. Para termos então uma baliza superior, né, para que a gente possa se nivelar por cima, vamos pegar o exemplo do grande mestre, que é Cristo. Cristo veio nos revelar esse despertar espiritual. E ele dizia, se não me engano em João, que não entra no reino do céu quem não nascer novamente, quem não nascer duas vezes, quem não nascer da água e do Espírito. Então, nascer da água remete-se ao nascimento material, esse nosso primeiro nascimento, nascimento natural, nascimento de mulher, do ventre de uma mulher. Agora, o nascimento espiritual é algo que ele veio nos entregar. Esse potencial para o nascimento espiritual é o nosso grande poder. É o que nos diferencia de todos os outros seres do universo e nos coloca no mesmo patamar dos deuses, no mesmo patamar de Deus, a imagem e semelhança. Lembre, é esse despertar espiritual o caminho de volta para casa, para nossa morada espiritual, de onde nós viemos, é a nossa reintegração na nossa linhagem verdadeira, na nossa linhagem espiritual. E esse é o nosso despertar, tá? Vamos nos aprofundar. Eu queria antes alertar que a grandiosidade do despertar espiritual, a grandiosidade desse momento no contato verdadeiro com Cristo não pode ser moldurado, não pode ser colocado numa caixa, não pode ser definido. Não pode ser limitado. Não há ninguém que possa dizer: eu tenho o verdadeiro despertar. Venha comigo, não vá com ciclano, não vá com fulano. Esses são os falsos profetas. O verdadeiro despertar espiritual é ilimitado, pois Deus é ilimitado. Existe para Deus uma infinidade de formas imensuráveis de te alcançar, de alcançar seu irmão, de alcançar quem quer que ele queira. Esse contato, esse verdadeiro despertar espiritual não pode ser definido, não pode ser mensurado, porque tudo que é divino, tudo que é espiritual tem um super potencial ao qual nós não conseguimos ainda ter uma noção do que é. Mais uma vez, por isso precisamos seguir as pistas. Vamos nelas. Portanto, antes eu quero nos preparar
nessas aulas iniciais, quero cuidar dos assuntos que são nossos, a nossa preparação, assuntos daqui, da Terra, a nossa preparação para receber, quem sabe, essa grandiosidade que é a graça do verdadeiro despertar. Ok? Vamos tratar então de coisas que são mais palpáveis para nós, pequenos mortais, com potencial de ser imortal a partir desse despertar. Então é importantíssimo que nós tratamos antes das adversidades que nos cercam. Existe um grande vilão infiltrado que vem atrapalhando de todas as formas possíveis que aconteçam o verdadeiro despertar espiritual. Esse inimigo é a materialização da religião. É a materialização de quem deveria falar e pregar coisas espirituais, que ao invés disso, utilizam dos caminhos espirituais para levar o material novamente. E criam aí um ciclo vicioso de almas sem pai de verdade. Almas órfãos do pai espiritual. E são esses falsos pastores, falsos profetas, os principais culpados pela materialização da religião. São os principais culpados pela materialização da religião. Então, onde estão as pontes verdadeiras? Onde estão as pontes que ligam realmente ao espiritual? Vamos lá, vamos verificar uma coisa. Você tem buscado um apoio espiritual, tem buscado Deus por medo do inferno ou por desejo das suas bênçãos? É medo ou desejo? Comenta aí, por favor. E fala. Você busca Deus por mais medo do inferno ou por mais desejo do céu? Por mais bênçãos? E é justamente aí que mora o perigo dessa materialização. Pois não se busca mais Deus porque Ele é, pela essência, pela integração, pela cura, mas busca-se por questões temporais. Isso, infelizmente, deixa-nos mais longe a cada dia do verdadeiro despertar. Por isso, meus amigos, é de extrema importância que nós tiramos essas vendas dos olhos, que nós buscamos, primeiro, tirar as nossas vendas dos olhos e, em segundo lugar, vencer as correntes magnéticas que nos cercam e nos influenciam. E para falar um pouquinho, então, para a gente encerrar essa primeira aula, das correntes magnéticas que nos cercam, que estão nos influenciando, eu vou utilizar de uma teoria chamada teoria reversa de terceiro grau, onde nela aborda um fato fictício, mas que traz aí um ensinamento oculto, onde todos nós, estaríamos sujeitos mentalmente a 3 grandes correntes energéticas principais. Mas são muitas correntes energéticas que podem te atrair, que podem te influenciar. Mas eu vou falar das 3 grandes principais, para que nós possamos ter um ponto de partida. São elas: a grande corrente energética criada por você mesmo, que nós mesmos criamos. Essa corrente energética mental que nos cerca são os nossos hábitos, são os nossos medos advindos da infância, são nossos traumas, nossas psicoses, são os nossos bloqueios mentais, são os nossos condicionamentos mentais. Então é preciso, primeiramente, buscar vencer essas condicionantes mentais que nós mesmos nos colocamos. A segunda grande corrente energética que cerca todos nós é a corrente familiar. Corrente familiar de cada um, de cada família. Então nós temos aí já
matérias que estudam como as constelações familiares, a ligação de parentescos e os ciclos repetitivos. Tá? Todos esses aí são atestes dessa energia. Então a sua energia familiar tende a te influenciar. E é preciso também se libertar dessa energia. Se libertar no sentido de que você não seja uma marionete mental energética, mas que você possa reafirmar, antes de tudo, o seu papel, quem você é, e decidir, como livre-arbítrio que tem, aonde entra e onde não entra nas questões energéticas familiares, ok? E a terceira é a corrente que une todos nós, a corrente que nos une como humanidade, como país, como nação. Essa corrente, ela é muito poderosa. E é a corrente das massas, é a corrente da sinergia humana, que pode co-criar um futuro grandioso ou um trágico fim. Também é necessário que nós declaramos independência dessas correntes energéticas para que nós possamos não ser jogados de um lado para o outro junto com as grandes massas, mas que possamos ser independentes mentalmente e fazer nossas próprias escolhas. Então são essa simples tarefinha de casa que eu quero deixar para vocês: dominar essas 3 grandes correntes energéticas como se fosse fácil. Isso é um exercício. Isso é um fortalecimento e uma reestruturação mental, ao qual vamos tratar no decorrer do curso. Vamos nos aprofundando nesses assuntos, ok? Como podemos fazer para dominar essas 3 grandes correntes energéticas e, enfim, dominar qualquer corrente energética que possa te puxar, qualquer influência que possa estar aí te apregoando em um comportamento que não é mais seu. Então isso se dá através da transmutação mental, a elevação da consciência em graus de vibração mais elevados. Mas o que é a tal da consciência? E é isso que nós vamos ver na próxima aula. Curta e compartilha, manda para quem precisa se aprofundar nesse assunto, manda para quem você acha que vai gostar de discutir comigo esse assunto, comenta se você tem alguma crítica, comenta aí o que você acha que é a consciência, o que é a consciência humana.